Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. A gente está nessa semana especial, porque domingo agora nós teremos a Tarde da Juventude. Você é convidado para estar conosco. Toda a galera aqui de São Paulo vai estar junta com a gente aqui no Templo de Salomão. Vai ser uma reunião dentro do Templo de Salomão, às 14 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Nós separamos o ano de 2025 como o ano da juventude. Todos os domingos pela manhã, a última oração, o último momento é para os jovens. Assim que aconteceu durante todo o ano de 2025, que nós determinamos como o ano da juventude. E agora nós vamos celebrar o encerramento desse ano com boas notícias, sabendo como que, procurando saber com vocês, jovens, como que esse ano os ajudou. Então, não perca, 14 horas domingo, você sabe que aqui em São Paulo o ônibus é de graça, aos domingos agora, né? Então não tem desculpa. Toda a galera aqui de São Paulo, aqui da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Osasco vai vir também, Guarulhos, Itaquera, aqui do ABC, todo mundo junto conosco e não pode chegar atrasado. 14 horas nós começamos em ponto essa tarde incrível que será a Tarde da Juventude, tá bom? Inclusive a Júlia e o William vão estar com a gente aqui. Sim, senhor. Ai de vocês que não venham, né? Vocês são da onde? Na sede do Campo Limpo. Campo Limpo, lá Sim, na sim. Zona Sul. Então a Zona Sul vai estar aqui em peso. Vamos, sim, senhor. Todo mundo aqui no Templo de Salomão, tá bom? Então a gente vai ao intervalo rapidinho. Aliás, eu quero ouvir a expectativa da galera para essa tarde especial. Quando voltar, a gente vai bater um papo com eles. Sai daí não. Fala, galera! Meu nome é Fernanda. Eu sou a Lívia. E nós estamos aqui passando para te convidar para estar presente no dia 21 de dezembro, às 2 horas da tarde, na Tarde da Juventude. Vai ser um momento muito especial, onde todos os jovens vão estar ali reunidos. E se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Você vai ficar de fora, Lívia? Eu não, e você? Eu também não vou ficar de fora, não. Meu nome é Camila. Meu nome é Sara. E nós estamos nos preparando para essa tarde jovem que vai acontecer no dia 21 de dezembro, às 2 horas, no Templo de Salomão. Esperamos você e todos os seus amigos lá, nessa tarde de muita agitação e aprendizado. Vem com a gente. Fala pessoal, estamos aqui para a gente compartilhar a nossa expectativa para esse dia 21, nessa tarde da juventude. E a minha expectativa está bem lá em cima, porque eu sei que vai ser uma tarde de renovo, de fortalecimento e muito animada. Estou aqui com o meu colega Cauê e ele vai compartilhar a expectativa dele também. Também está muito alta porque não tem um jeito melhor de terminar o ano do que com uma galera animada da FJU, ouvindo uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento ali para me direcionar o ano que vem. Então eu estou muito animado, estou esperando com força. 2025 foi um ano diferente para cada um de nós. Para alguns, um ano de conquistas e alegrias. Para outros, um ano difícil, marcado por lutas e dores. Mas como juventude, caminhamos juntos. E aquilo que foi bom para uns, pode se tornar força, esperança e apoio para quem precisa. Agora é tempo de virar a chave. Tempo de compartilhar fé, amor e recomeços. Tempo de preparar o coração. No dia 21 de dezembro, às 14 horas, teremos a Tarde da Juventude, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Esse ano foi o ano da juventude. Iremos nos reunir para celebrar a vida, rever os nossos amigos e nos preparar para a grande vigília da virada. Estacionamento gratuitos. Chegue com antecedência, de preferência 1 hora antes. Será uma tarde de fortalecimento e agradecer por tudo que Deus já fez e tem feito em nossas vidas.
Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Pois é, galera, na expectativa então para essa tarde toda especial. Não perca 14 horas nesse domingo, dia 21. Depois a gente vai falar um pouquinho com vocês no dia também sobre o Luau, que vai ser o primeiro evento do ano de 2026. Tá bom? Então vamos lá. Júlia e William, começa com quem? Vocês decidem. Com você? Legal. Então vamos lá. Conta pra gente a tua história, Júlia. Então, Bispo, Tá com quantos anos hoje? Tô com 20. 20 anos, né? Sim, senhor. Eu cresci na igreja, né? Então, os meus pais são obreiros e eles sempre me ensinaram a importância, né, de ir na EBI, na época, participar das reuniões de quarta, sexta, domingo. Então, sempre foi para mim uma rotina já. Sempre fui esses principais dias, né, frequentando a EBI primeiramente. Até que quando eu tinha os meus 11 anos, eu me mudei de cidade, né? Porque meu avô tinha falecido e minha avó ficava muito só. Então eu fui para morar com ela. E fui primeiro eu, sozinha, morar lá com ela, para fazer companhia. E aí foi quando eu comecei a me envolver com as más amizades, porque eu não tinha recebido o Espírito Santo, né? Eu não tinha nascido de Deus de fato. Nunca vi essa importância. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não sabia da importância que tinha em recebê-lo. Então, ali, quando eu me mudei de cidade, comecei a me envolver com as más amizades da escola, eu deixei eles me influenciarem. Então, eu tinha muitos complexos, porque na minha infância eu já tinha sofrido ali alguns bullying, as pessoas já estão falando da minha aparência, e aquilo me deixou muito complexada. Então, eu precisava da atenção das pessoas, eu precisava que as pessoas me elogiassem, precisava estar rodeada sempre de pessoas o tempo todo. Então, tudo que os meus amigos na escola falavam, para mim era lei. Ah, é pornografia? Eu comecei a assistir pornografia. Ele virou um vício para mim, eu assistia sempre. Porque aquilo para eles era legal. Ah, isso aqui vai te aliviar quando você estiver estressada. Então, ali eu comecei a me envolver na pornografia. E aí também comecei a falar muito palavrão, a ouvir músicas ali, funks, né, com letras muito ilícitas, né, falando sobre sexo, drogas. Aquilo para mim era, tudo que os meus amigos falavam para mim era lei. E aquilo eu comecei a fazer. E foi quando eu comecei a me afundar, né, e ali me deu um vazio. Foi quando eu comecei a sentir um vazio dentro de mim imenso, né? Eu tinha tanta raiva dentro de mim, eu sentia muita raiva da minha mãe, pensava até em matá-la. Ela foi morar depois de um tempo lá nessa mesma cidade e ali a gente começou a se desentender bastante. Eu comecei a pensar em matar ela, já cheguei a falar... Por quê? Porque ela me mandava ir para a igreja. Ela falava, enquanto você estiver morando comigo, você vai. Porque ela queria que em algum momento a palavra ia entrar dentro de mim. E aquilo me causava muita revolta com ela, né? Eu falava, essa mulher me faz ir para a igreja, eu não quero ir, ela me fazia ir. Então aquilo me gerava muita revolta, eu queria matar. Então, a única coisa que, no seu ver, era errado, né, da parte dela, era que ela queria que você fosse para a igreja. Sim. Mas no resto, tratava você bem, Sim, cuidava de você, não faltava nada. Você queria matá-la. Eu pensava em matar minha mãe, eu tinha muita raiva dela, né? Eu cheguei a ter tanto pico de estresse, né? Que eu batia minha cabeça na parede, eu arrancava meus cabelos, eu puxava, me arranhava. Eu fazia tudo contra mim mesma. Eu tinha tanto ódio também de mim. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu me sentia muito inferiorizada, eu me sentia muito feia. Né? Então, assim, eu não podia ficar só, porque sempre que eu ficava só, era onde os maus pensamentos vinham. E certa vez, discutindo com a minha mãe, porque a nossa rotina se tornou muita discussão, eu procurava de tudo para brigar com ela, porque eu queria falar, tá vendo? Minha mãe, a obreira, tá brigando comigo, como pode isso? Então, eu queria fazer isso para ela se sentir culpada, fazer de tudo para irritar ela, para estressar ela, para que ela brigasse comigo. Certa vez, brigando com ela, a gente estava saindo, e ela estava indo estacionar o carro, eu abri a porta do carro ainda em movimento e pulei. Foi ali que a minha mãe viu, assim, minha filha não tá bem. Né? Ela já sabia que eu era uma pessoa muito rebelde, mas ela ainda não tinha enxergado o quão mal eu estava. E ali, naquele momento, foi quando ela entregou minha vida nas mãos de Deus. Ela falou, Deus, eu tô fazendo a sua obra. A minha parte com a minha filha eu tenho feito, eu tenho trazido ela para a igreja. Agora o Senhor tem que fazer a sua parte. E o que você queria da vida, Júlia? Assim, bispo, eu era tão vazia, eu já não sabia. Você era rebelde. Sim, senhor. Mas era um rebelde sem causa? Sim, eu só queria... Tudo que eu queria era estressar minha mãe, brigar com ela, arrumar um jeito. Nem eu mesma sabia o porquê que eu estava ali no mundo. Eu falava, não tenho motivos para estar aqui. Eu até pensava, né? Eu sou uma filha tão ruim que se eu for pro inferno, para mim,
é o que eu tinha que estar lá no inferno mesmo, porque eu faço tão mal para os meus pais já não confiavam muito em mim, porque... Pois é, mas por que você fazia mal, então? Se você sabia disso, eu faço mal para os meus pais, eu sou uma filha ruim, por que era assim? Não, nem eu entendo, bispo, assim, era realmente, o diabo, ele fazia muito a minha cabeça. Eu não conseguia enxergar, né? Tanto que eu sempre fui duas caras. Na igreja eu era uma coisa, então as pessoas achavam que eu era de Deus mesmo. Eu ia evangelizar, participava dos encontros jovens, sempre. Mas, né, por outro lado, na escola, eu era uma pessoa totalmente diferente. E o diabo falava, não, continua fazendo isso, vai ser bom. Eu nunca tive coragem de beber, porque eu falava, não, até certo ponto não posso fazer, porque ali, não, isso aqui eu não faço. Mas tudo pornografia, me envolver, assim, nunca cheguei a me envolver com rapazes, mas eu queria que eles me vissem. Então eu saía de casa com uma roupa, né? Porque minha mãe não deixava eu usar certas roupas, mas aí dentro da minha bolsa eu levava outra, um short curto para chamar atenção. Eu tinha muito essa carência, né? E não foi falta dos meus pais, porque eles sempre me deram atenção, mas eu tinha essa carência dentro de mim por si só. Eu queria que as pessoas me olhassem e falassem, a Júlia é demais, a Júlia é boa. Eu queria isso. E igual você falou, não tinha o porquê, não tinha. Você se sentia presa, né, Sim, com a sua mãe. Eu me sentia presa. Eu tinha... Tudo que eu queria era ir pro mundo, de vez. Eu digo isso porque outro dia eu ouvi uma pessoa falando a expressão assim, furando a bolha. E ela comentou como se a igreja fosse uma bolha e ela estava fazendo algo que normalmente ninguém faz na igreja. E ela diz, eu entendo por que me tratando assim, porque eu estou furando a bolha. Como quem diz assim, eu estou saindo do padrão de igreja para fazer coisas diferentes. É assim, como se a bolha fosse ruim, né? A gente tem aquele encontro jovem que nós fizemos uma vez, que virou um dos temas mais famosos de encontro jovem no Força Jovem, que é a gaiola do bem. Que a gente pode falar que é a bolha do bem também. E essa bolha, essa gaiola serve para nos proteger, para nos guardar. Então, quando a pessoa fala assim, estou furando a bolha, estou saindo da bolha, é conotativo de algo negativo, que a bolha é algo negativo, que a prende, que a segura, que a impede de ser feliz, que a impede de curtir a vida. Só que a bolha é o que nos protege. A gaiola é o que nos protege. A gente já falou sobre isso. Uma coisa é o passarinho dentro da gaiola, que não pode voar para qualquer lugar. Outra coisa é o passarinho fora da gaiola. Ele pode voar para onde ele quer. Só que o de dentro da gaiola, ele tem cuidado do dono. Tem água, tem comida, tem veterinário, tem tudo. O lado de fora, se ele não caçar, ele morre de fome. Pode ser apedrejado a qualquer momento, e ninguém para cuidar dele, não. Não é assim? Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Então, você tinha ali, você foi privilegiada, que tinha os pais, seus pais são juntos? Sim. A maioria dos jovens hoje cresce com pais separados, né? Nem conheceu pai, não conheceu mãe. Então, você tinha os pais juntos, ali em casa, bons exemplos, dando para você o que você precisava, cuidando de você, e você queria furar a bolha. Sim, como o senhor disse, eu via a bolha como algo ruim. Eu falava, se minha mãe deixasse, eu ia fazer tudo. Eu creio que o que não me deixou, eu tenho certeza, que o que não me deixou ir mais fundo foi minha mãe mesmo, né? Porque na época eu morava com ela, porque meu pai morava em São Paulo, por causa do trabalho dele. Mas se não fosse minha mãe, a minha vida poderia hoje estar destruída. Se não fosse ela ter insistido tanto, minha vida eu poderia não estar na igreja hoje. A bolha é para guardar, para proteger. Sim. Né? Por exemplo, quando você tem uma coisa preciosa, de valor, o que você faz? Você não deixa na rua, você não larga em qualquer lugar. Você põe dentro de alguma coisa. Você põe dentro de um cofre, você põe dentro de uma gaveta e fecha. Por que você faz isso? Por que você pega algo de valor que você tem e você guarda as 7 chaves? Você guarda no fundo da gaveta lá, pega a chave. Por que você faz isso? Porque aquilo é precioso. E você sabe que o que não falta é gente para querer pegar aquilo que é seu. Não é verdade? A nossa vida, a nossa salvação, a nossa alma também é preciosa demais. Demais. Ela tem que ser guardada, tem que ser protegida. Se você sair da bolha, você já sabe o que vai acontecer. Jesus falou sobre isso, que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Então, é isso que ele quer. E essa sensação de liberdade que as pessoas têm, na verdade, não é liberdade. Porque você está livre para fazer o que você quiser, mas você acaba escravo. Escravo de um vício, escravo de uma mágoa, escravo de relacionamentos errados. Então, você se torna escrava de alguma coisa. Às vezes, escrava dos amigos, porque você tem que se comportar de uma forma que eles vão gostar. Né? Você tem que fazer coisas que eles gostam. Às vezes você nem gosta. Tem jovem que bebe sem gostar, mas bebe por quê? Porque todo mundo está bebendo. Quer dizer, acha que está livre, mas é escrava das amizades. Né? Então, essa ideia que muitos jovens têm de eu quero liberdade, eu quero furar bolha, eu quero sair daqui. E eu também tive isso, eu também fiz isso. É a coisa mais estúpida que você pode fazer. Porque se você está dentro de uma bolha, essa bolha está te guardando. Você está dentro da gaiola, ela está te guardando. É a gaiola do bem, não é do mal, não. Sim, né? sim, senhor. E aí? E aí veio a época da pandemia, foi quando eu mergulhei assim em um estado de depressão. Eu não tomava banho, não saía do quarto, ficava o dia todo ali. E com os pensamentos de suicídio. Né? Tudo que eu queria era acabar com a minha vida. Eu falava, eu sei que se eu me matar eu vou pro inferno, mas é ali que eu mereço estar. Porque olha o que eu tô causando, né, na vida dos meus pais. Eu era tão cega que eu não conseguia ver que o pior que eu poderia fazer era me matar. Eu achava que ali era a solução. E eu sabia para onde eu ia. Eu sabia para onde a minha alma iria se eu me matasse. Então, certa vez, em casa sozinha, eu peguei uma faca e falei assim, é hoje que eu vou acabar com a minha própria vida. Porque você estava tão bem livre lá fora que queria acabar com a própria vida. Foi, sim, senhor. Queria acabar com a minha própria vida. Eu falei assim, é hoje que eu vou acabar com ela. Eu vou finalmente dar paz para os meus pais. E aí foi quando veio uma voz, a voz de Deus mesmo. Lembra de mim? Eu tô aqui o tempo todo com você e só você não enxerga. Porque assim, eu ia para a igreja e eu estava ali de corpo, mas não de alma, porque eu não entendia o que o pastor falava, eu não escutava, era como se eu estivesse ali sem estar. E aí foi Deus falou, tô aqui com você, você não me enxerga. E foi quando me deu um estralo, eu falei assim, eu preciso tomar rumo pra minha vida. Eu não quero ir pro inferno, porque eu não sei nem o que eu tô falando, porque a gente não imagina, né, como é que realmente é de fato o mundo espiritual. E foi quando eu tava iniciando o jejum de Daniel e eu resolvi me entregar. Ali eu entrei de fato, me tirando ali de todos. Eu saí de grupos que eu estava com os meus amigos na época. Eu fiz essa desintoxicação de tudo de fora. Né? Eu não parei de assistir as séries que eu gostava para chamar a atenção de Deus. Comecei até a dormir no chão na época porque eu queria receber o Espírito Santo. Né? Mas Deus falava comigo, se batiza. Mas eu tinha muita vergonha, porque as pessoas na igreja achavam que eu era de Deus. Falava, o que vão pensar de mim? Filha de obreira, já estou há anos na igreja e vou me batizar. Sendo que com 12 anos eu tinha me batizado por pura religiosidade. Né? Deu 12 anos, agora é minha hora de batizar. E eu achei que ali tinha sido válido, mas não, tinha sido apenas um banho. E aí só no último dia do jejum de Daniel foi quando eu realmente aceitei. Eu falei assim, não, eu preciso, porque senão eu não vou conseguir receber o Espírito Santo. E no domingo, na reunião das 18 horas, eu busquei novamente o Espírito Santo e após a reunião me batizei. E foi ali que começou a caminhar. Só que aí veio mais uma etapa, né? Mais um monstro para vencer, que foi eu me culpava muito. Eu achava que eu não era digna de receber o Espírito Santo, porque eu olhava para trás e via tudo que eu tinha feito de errado. E eu falava, eu decepcionei tantos meus pais, eu fiz tanta coisa errada, como que Deus vai me aceitar? E aí, numa reunião de quarta-feira, o pastor pregou exatamente sobre isso. Você pode estar perdendo a sua salvação por não se perdoar. Se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar também? E foi ali, bispo, que eu me entreguei de fato e de verdade. Ali, o diabo, ele quis entrar na minha cabeça, falando que eu não ia conseguir, mas eu venci aqueles maus pensamentos. Falei, é hoje que eu vou receber o Espírito Santo. E quando eu venci o que o diabo estava colocando na minha cabeça, foi quando veio a paz. E ali eu tive a certeza que o Espírito Santo tinha entrado em mim. Foi ali que veio a verdadeira paz, a certeza. E eu falei, recebi o Espírito Santo. Naquele momento, assim que acabou a reunião, eu quis falar para todo mundo. Meu Deus, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. E eu fiquei tão feliz e eu queria que as pessoas provassem daquilo que eu estava provando também. E ali, depois de um tempo, eu fiz o CPO e hoje eu estou como obreira.
E hoje eu ajudo outros jovens também, assim como da mesma forma eu passei por aquele problema, eu quero ajudar outros jovens que também passam pelo mesmo problema que eu já passei um dia. Força Jovem ajudou você? Sim, senhor, com certeza. As obreiras que eu pedi ajuda sempre me ajudaram, né? Inclusive foi através de uma obreira que me ajudou fazendo o propósito durante o jejum, foi que eu resolvi me entregar. Ela... O que você tem a dizer a essas meninas que querem sair da bolha, furar a bolha? Que acham que estão arrebentando, furando a bolha? Não estão. Acho que a pior coisa é você sair dessa bolha, porque essa bolha é a que te protege, de fato, do mundo. Porque a gente acha que o mundo é legal, mas não. Porque se eu tivesse furado a bolha, eu poderia nem estar aqui hoje. Pois é. Trabalho, estuda, faz o que hoje? Trabalho. Trabalho? Sim, senhor. Então, você vê, cuidado com essas ideias que estão por aí, né? Você é livre, e você é livre mesmo. Se tem uma coisa que Deus nos deu, foi o livre-arbítrio. Isso ele não vai tirar de ninguém, ele não pode tirar de ninguém. Por isso que ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não obriga ninguém a se batizar, não obriga ninguém a crer, ele não obriga ninguém a ser salvo. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. E você é livre. Por isso que nós respeitamos tudo. Ah, eu quero ser assim. A gente respeita. Eu quero ser assado. A gente respeita. Eu quero fazer desse jeito. Você vai ser respeitado. É a sua escolha. Você vive a vida como você quiser. Eu respeito isso. A fé cristã respeita isso. Jesus respeita isso. Você é livre. Mas você não é livre das consequências dessas escolhas. E é isso que você tem que pensar. Então, eu quero ser assim. É a sua escolha. Mas o que isso vai causar na sua vida? Agir dessa forma, se comportar dessa forma, fazer as coisas dessa forma. Vão haver consequências. E você vai ter que lidar com ela. Você não pode culpar Deus, você não pode reclamar com Deus, você não pode falar que Deus é mau, que Deus é ruim, porque você escolheu aquilo que Ele aconselha não escolher. Você escolheu. E agora você está lidando com as consequências, você não pode culpá-lo por isso. Não é verdade? Então, o lado ruim é esse. Você vai sofrer as consequências. Qual é o lado bom? O lado bom é que você que escolhe o que vai fazer. Quer dizer que a vida está nas suas mãos. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você não depende de pessoas para encontrar felicidade. Você depende apenas de você, das suas decisões. A palavra de Deus nos guia. Ele é um pai. Deus é pai. Então ele fala assim, ó, vai por esse caminho aqui, faz isso, não toca nisso, não fala isso, não guarda isso. É a direção do pai para os filhos. Se os filhos obedecem, eles vão estar em sintonia com o pai e o pai vai cuidar. Se o filho escolhe desobedecer, o que o pai pode fazer? Não é verdade? Então fica aí a dica para você. Tá bom? Você participa da Força Jovem em Campo Limpo, sim, né? Sim. Qual o dia do encontro jovem lá? Todo domingo às 3h30 da tarde. Domingo, 3h30 da tarde, sim, né? sim. Qual o endereço, sabe? Estrada do Campo Limpo 328. Mas esse domingo não vai ter não, vai estar todo mundo aqui. Sim, né? todo mundo aqui. Então nesse domingo não vai ter encontro jovem no Campo Limpo não, porque vai estar todo mundo com a gente aqui no templo. Inclusive você, William, né? A gente volta já já. Vamos ver mais expectativa da galera aí para essa tarde da juventude, esse dia especial que vai acontecer domingo agora. Fala pessoal, estou aqui com o Gustavo e nós queremos compartilhar com vocês a nossa expectativa para a tarde da juventude. A minha expectativa é que eu possa sair de lá com um novo pensamento e seja uma tarde diferente das milhares que eu já vivi. E a minha expectativa é estar com uma galera que sabe muito bem fazer uma tarde e sair de lá com uma nova direção. E aí, você também quer uma tarde diferenciada? Esteja conosco no dia 21 de dezembro, às 14 horas, no Templo de Salomão. Fala pessoal, eu sou a Vitória e hoje estou com um convidado muito especial, o meu irmão Vitor. Nós viemos compartilhar com cada um de vocês a nossa expectativa referente à tarde da juventude. Minha expectativa é que estou muito ansioso para esse dia e creio que Deus vai falar com cada um de nós. Bom, a minha expectativa a cada dia que passa só aumenta, porque eu creio que vai ser uma tarde muito especial, cheia de aprendizados e ensinamentos. E claro que eu não poderia te deixar o convite especial aí para você. Venha estar presente no dia 21, às 14 horas, no Templo de Salomão. Contamos com a sua presença. Olá, meu nome é Kevlin
e eu estou aqui para te convidar para a Tarde da Juventude, que vamos ter no dia 21 no Templo de Salomão. E a minha expectativa é que essa tarde vai ser diferente, muito animada, e eu tenho certeza que todos que forem não vão sair da mesma forma. Muitos vão conhecer um novo caminho que vai trazer a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E eu já estou aqui com a minha convidada e convido você também para estar com a gente. 2025 foi um ano diferente para cada um de nós. Para alguns, um ano de conquistas e alegrias. Para outros, um ano difícil, marcado por lutas e dores. Mas como juventude, caminhamos juntos. E aquilo que foi bom para uns, pode se tornar força, esperança e apoio para quem precisa. Agora é tempo de virar a chave. Tempo de compartilhar fé, amor e recomeços. Tempo de preparar o coração. No dia 21 de dezembro, às 14 horas, teremos a Tarde da Juventude, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Esse ano foi o ano da juventude. Iremos nos reunir para celebrar a vida, rever os nossos amigos e nos preparar para a grande vigília da virada. Estacionamento gratuitos. Chegue com antecedência, de preferência 1 hora antes. Será uma tarde de fortalecimento e agradecer por tudo que Deus já fez e tem feito em nossas vidas. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade, na sua verdadeira essência. Escolhas podem melhorar a vida, mas certas escolhas podem mudar tudo. Durante esse período do jejum de Daniel, eu me entreguei, assim, eu quis ter mais acesso às coisas de Deus. Então, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais. Lembro como se fosse hoje. Eu só ouvia a voz de Deus, falando que Ele é o meu Deus. E ali foi o momento mais maravilhoso da minha vida, que não se compara a nenhum outro. Completamente feliz. Eu em todas as áreas da minha vida, eu vejo Deus, eu vejo a mão dele. Nada foi igual a receber o Espírito Santo. Jejum de Daniel. Até 31 de dezembro. 21 dias dedicados a Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou na Igreja Universal mais próxima. Nós estamos aqui hoje no Central JU, recebendo até consuleza de Taiwan, que veio visitar aqui esse espaço, que mostrou-se parceira da FJU, já doou aqui uns equipamentos, uns instrumentos, e ela veio aqui hoje consolidar esse momento, e estrear esses instrumentos também, fazer a inauguração da sala. Então, é um motivo de muita alegria essa parceria com a Força Jovem Universal e Taiwan. Nós recebemos o contato do deputado Gilmar Sim, que a embaixada de Taiwan, o consulado de Taiwan, estava interessado em patrocinar o trabalho de Força Jovem através do Instituto. Então, eles perguntaram como que nós usaríamos esse valor. E aqui nós temos várias aulas, nós temos vários workshops que fazemos, aulas de idioma, arte marcial, teatro, dança. E uma das coisas que estavam faltando para a gente eram instrumentos musicais, porque a gente já dá aula de instrumento, mas com poucos instrumentos. Então procuramos saber o que os jovens gostariam e aí decidimos, tá com violão, guitarra, baixo, teclado, bateria. E a ideia é essa, pegar esses instrumentos que foram doados e dar aula para eles desenvolverem os talentos deles para serem usados também até no futuro.
E só de falar isso, a gente já está com as aulas lotadas, estão só esperando, tem jovens aqui esperando inaugurar para poder começar a aprender os instrumentos. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir muitos talentos aí, graças a essa iniciativa aí, Consulado Carlos. São Paulo, 30 mil jovens em São Paulo. Tem mais de 200 mil jovens no Brasil. Então são esses jovens aí que poderiam estar, né, no tráfico, enfim, tendo atividades que não seria bom e a gente está conseguindo trazer esses jovens para o bem. Não é de uma instituição, é um governo, é uma nação que está chegando aqui para ajudar a gente. E fiquei muito impressionada ao encontrar com tantos jovens tão dinâmicos e com tanto desejo de aprender e de melhorar de si mesmos. Sabemos que os jovens são a nossa esperança do futuro. Por isso, é muito importante ajudar aos jovens a desenvolver todas as suas habilidades, seus talentos, para que possam depois retribuir à sociedade. Parabéns a todos. Quando eu cheguei no Força Jovem, eu não tinha nenhuma noção assim, de teclado, não queria aprender nenhum tipo de instrumento, e aí eu tomei esse gosto, né? A gente via a banda, tudo que tinha para fazer ali, eu queria estar incluído. Eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, amadurecendo. Aí eu comecei a ingressar na banda também. E hoje, na Central, graças a todas essas aulas que eu tive, hoje eu posso dar aula de teclado também. E o Força Jovem me ajudou em muitas coisas. Eu era um jovem muito tímido, muito introspectivo. E hoje eu sou uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que busca ajudar outras pessoas. Porque aqui é um ambiente onde você não vai encontrar só um instrumento, você não vai encontrar só um professor. Você vai encontrar uma família, a família da Força Jovem, que vai te acolher com toda certeza. A gente precisava de um lugar perto do Templo de Salomão e havia esse terreno aqui. É algo extraordinário que eu nunca vi em outro lugar. É um lugar ideal para isso, para eles se encontrarem. Tudo foi pensado em conjunto, né? É como forma do jovem chegar lá e falar, meu Deus, que é isso? A primeira aula na Central da FJU foi emocionante. 2025 foi um ano diferente para cada um de nós. Para alguns, um ano de conquistas e alegrias. Para outros, um ano difícil, marcado por lutas e dores. Mas como juventude, caminhamos juntos. E aquilo que foi bom para uns, pode se tornar força, esperança e apoio para quem precisa. Agora é tempo de virar a chave. Tempo de compartilhar fé, amor e recomeços. Tempo de preparar o coração. No dia 21 de dezembro, às 14 horas, teremos a Tarde da Juventude, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Esse ano foi o ano da juventude. Iremos nos reunir para celebrar a vida, rever os nossos amigos e nos preparar para a grande vigília da virada. Estacionamento gratuitos. Chegue com antecedência, de preferência 1 hora antes. Será uma tarde de fortalecimento e agradecer por tudo que Deus já fez e tem feito em nossas vidas. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então vamos lá, a gente está de volta. Vamos conversar com o William, que está aqui. E você? Está quantos anos? Tenho 25. 25, né? Quanto tempo no Força Jovem? Tem 1 ano e 7 meses de Força Um Jovem. ano e 7 meses? Sim, senhor. Onde você estava, cara? Bispo, eu andei por uns lugares que eu não quero aconselhar ninguém aí. Você cresceu na igreja? Como é que foi? Veio depois? Bispo, com 4 anos de idade, a minha mãe ela saiu de casa após uma briga com meu pai. E depois disso,
comecei a viver só eu e meu pai dentro de casa. E com 6 anos de idade eu conheci a igreja. Meu pai, ele veio para a igreja, então eu conheci a IBI. Você perdeu o contato com a mãe desde aquela Sim, época? senhor. Perdi o contato com a minha mãe depois dessa época. Eu cresci realmente sem ela. A minha mãe e meu pai era um só, que era o meu pai dentro de casa. Ele fazia tudo que era para ser feito pela minha mãe, quem fazia era o meu pai. E era só você ou tinha irmãos? Não, era só eu e meu pai. Como é que ele lidava com isso? Ele trabalhava? Ele largou o trabalho por um tempo, ele teve que deixar o trabalho por um tempo, ele teve que viver de alguns serviços que ele conseguia fazer quando ele conseguia alguém para poder cuidar de mim. Então, eu cresci tentando entender o porquê que a minha mãe tinha saído de casa, bicho. Eu cresci me perguntando, por que a minha mãe saiu de casa e me deixou com meu pai? Eu ia para a escola, às vezes tinha festa de criança, tinha Dia das Mães, na verdade, né? Todo mundo tava com a mãe lá direitinho e eu não tinha a minha mãe. Eu falava, por que a minha mãe saiu de casa? Ela poderia estar aqui comigo agora, poderia ser eu e ela aqui desfrutando desse momento, mas infelizmente ela saiu. Então, com 6 anos de idade, meu pai conheceu a igreja e eu conheci a IBI. Então, eu comecei a frequentar a IBI, bicho. Comecei ali a frequentar a IBI, gostava da IBI e depois eu fui pro antigo TF Team. Eu gostava de tudo que tinha no TF Team, gostava da pessoa que era líder na época, gostava dos amigos, gostava das pessoas, gostava do ambiente da igreja, mas as coisas do mundo me chamavam mais atenção. Então, com 12 anos de idade, bispo, eu fui conhecer a família dos meus pais na Bahia, a família do meu pai, para ser mais exato, lá na Bahia. Quando eu cheguei lá tinha tudo que eu não tinha aqui, bispo. Eu tinha liberdade de ir e vir, eu conseguia sair, jogar bola, brincar, conseguia me divertir. Só que quando eu voltei para São Paulo, meu pai ele tinha conhecido uma pessoa e ele já tinha até se casado com ela, estava vivendo junto, só que eu não me dava bem com ela, bicho. Eu não conseguia olhar para aquela pessoa e ver ela no lugar da minha mãe. Então eu tinha muita discussão, eu não conseguia como é que eu posso dizer, bicho? Eu não conseguia lidar com ela, conviver com ela. Então meu pai achou melhor ele me mandar para Bahia. Ele falou assim, vou te mandar para você ficar lá com a minha família, lá você vai crescer com a minha mãe, com a sua avó, com os seus tios, e você vai conseguir, né, se divertir lá, porque aqui você não pode sair. Então... Ela te tratava mal, a esposa dele? Sim, senhor. A gente tinha uma discussão, a gente tinha atrito, a gente não conseguia se dar bem. Então, às vezes, ela me batia, então eu não aceitava, e aí eu debatia com ela, batia de frente com ela, e eu não conseguia ter uma vida com ela. Então ele me mandou para lá, bicho. Quando eu cheguei lá, mal ele sabia que ele estava me mandando para um lugar onde não tinha nenhuma igreja e que eu ia acabar com a minha vida. Então, quando eu cheguei lá, comecei durante um tempo, saía, bispo, jogava bola com os amigos, me divertia e voltava para casa. Até que um dia eu fui para uma festa. Chegando lá na festa, rodeado dos amigos, eu conheci a bebida alcoólica porque me ofereceram. Eu falei, acho que deve ser bacana, todo mundo bebe, tá todo mundo feliz aqui pelo momento, então, né, vou me afundar nisso aqui. Então, com 14 anos de idade, eu comecei a beber, bicho. Comecei a beber e me prostituir, ver pornografia, me envolvia com muitas mulheres na época, com 14 anos de idade, e aquilo se arrastou durante 5 anos. Foram 5 anos onde eu saía para poder preencher o vazio que tinha dentro de mim com as coisas que tinha pelo lado de fora, com amizade, com mulher, com as noites em si. Quando eu completei 17, bispo, eu voltei para São Paulo. Agora, William, essa vida que você tinha é o sonho dos moleques. Sim, senhor. Não é? Sim, senhor. É o sonho dos rapazes. Então você pega um menino que está crescendo, 13, 14 anos, você disse, você saía com várias mulheres, sim, senhor. Você era livre, bebia. Sim, senhor. Você chegou a usar droga também, não? Nessa época ainda não. Nessa época era só bebida, mas como o senhor falou, eu tinha tudo por fora, bispo. Tinha mulher, tinha bebida, tinha amigos, aonde eu chegava eu era aceito, onde eu tava todo mundo me queria ter por perto. Mas era feliz? Não, senhor. Por dentro não, senhor. Era só por fora. Por isso que eu digo, né? Porque normalmente esse é o seu sonho. Você que é jovem, eu quero sair, quero estar livre, sair, sem meu pai me proibir, minha mãe me proibir, eu quero beber, eu quero ir pra balada, eu quero voltar a hora que eu quiser, eu quero sair com mulheres, eu quero isso, eu quero aquilo. Como se isso fosse trazer felicidade. Ele tinha isso. Ela também. Ele tinha isso daí, mas não era feliz. Então veja que não é isso que traz felicidade. Não pense que é isso que vai fazer você feliz, porque não é. Se fosse, você seria feliz naquela época. Sim, seria feliz naquela época.
Pelo contrário, ao invés de ser feliz, o vazio dentro de mim, ele crescia cada vez mais, bispo. E com 17 anos eu voltei para São Paulo porque eu queria trabalhar. Então, mas eu voltei para morar com os meus pais aqui, com meu pai e com minha madrasta. E eu frequentava a igreja, bispo. Frequentava. Essa é a palavra certa. Eu apenas frequentava. Porque eu usava as reuniões que eu ia na igreja como uma moeda de troca. Eu falava pro meu pai, pô, o senhor deixou eu ir lá na igreja, né, quarta-feira, só que o senhor deixou eu sair hoje? Aí ele deixava. Falava, mas tal hora eu quero você em casa. Só que eu nunca chegava na hora que meu pai queria, bispo. E aonde eu estava? Em bailes funk, estava em casas noturnas fechadas, estava com amigos, estava com mulheres. E quando eu completei 18 anos, bispo, eu falei pro meu pai, eu falei, ó, agora eu trabalho, agora eu cuido de mim e agora eu vou direcionar o que eu quero para minha vida. Então eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais frequentar a igreja, não quero mais nada, agora eu quero viver a minha vida. E eu comecei a viver a vida, bispo, achando que eu estava fazendo a escolha certa. Não tinha contato com a minha mãe ainda. Furou a bolha. Furei a bolha. Como o senhor falou, eu realmente furei a bolha, achando que o que eu encontrar pelo outro lado seria melhor. Então eu comecei, bispo. Baile, saía com muitas pessoas, era aceito em todos os lugares, estava sempre com muitos amigos, sempre com muitas meninas. Tudo que eu não tinha pelo lado de dentro, eu tinha pelo lado de fora. Então eu procurava fazer com que o lado de fora preenchesse o lado de dentro. E nunca dava certo, bispo, porque todas as vezes que eu chegava em casa, eu me encontrava triste, eu me encontrava com depressão, eu me encontrava com crise de pânico. Eu dormia, deitava para dormir, quando eu acordava de madrugada, eu acordava com paralisia do sono, acordava assustado, acordava sem saber o que estava acontecendo. Mas eu não queria voltar para a igreja. Eu queria continuar onde eu estava, porque para mim ali estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Ninguém sabia do que eu estava passando, então eu saía para poder tirar os problemas de dentro do quarto, que eram os problemas onde estava só eu, minha cama e o travesseiro. Então eu saía, bispo. E muitas das vezes eu saía na quinta-feira, às vezes eu voltava para casa só na segunda-feira de manhã. Realmente, para poder ficar em casa era só na segunda-feira. Por muitas das vezes eu saía, e quando eu voltava, eu dava de cara com meu pai se arrumando para poder ir para a igreja. E naquele momento, quando eu batia no portão, eu estava chegando todo mastigado do mundo, todo destruído, e meu pai se arrumando para poder ir para a igreja. E ele falava, vamos comigo. Eu falava, não, agora eu vou descansar. Vivi a madrugada inteira, agora eu vou tirar um descanso aqui. E com os meus, por volta dos meus 21 anos, bispo, eu era um jovem muito depressivo. Nessa época eu já estava muito depressivo por conta da tentativa de achar alguma coisa lá fora que preenchesse o vazio. Com 21 eu conheci uma pessoa, devido a muitos relacionamentos frustrados, eu carregava muitos traumas comigo. E eu conheci uma pessoa achando que aquela pessoa ia dar certo. Falei, pô, agora vai dar certo, agora eu vou arrebentar, vai ficar tudo certo. Conheci essa pessoa, com 1 mês e meio de relacionamento a gente terminou. E aí eu falei, pô, não deu certo de novo, mas vai dar certo, né? Vamos continuar aqui fora aqui. E meu pai sempre lutando por mim. Meu pai, ó, vamos na igreja, ó, vamos lá, você sabe onde é o seu lugar, você sabe o que você precisa fazer. Só que eu falava, não, pai, aqui fora tá tranquilo, aqui fora tá bom ainda. Até que um dia eu briguei com ele exatamente por ele me convidar para ir para a igreja. Ele falou assim, ó, vamos lá na igreja, esse domingo vai ter uma oração pela família. Eu falei assim, ó, pai, me desculpa aí, mas eu sei o caminho, eu sei o lugar, sei o que eu preciso fazer, mas eu quero ficar aqui para mim tá melhor. E eu não quero que o senhor toque mais nesse assunto, eu quero viver a minha vida, tá? Então o senhor não precisa se preocupar mais comigo. Então naquele dia meu pai, ele entendeu que ele precisava entregar a minha vida no altar, bicho. Ele entendeu que ele precisava colocar a minha vida no altar e que Deus ia se encarregar de fazer tudo. Então eu voltei com a pessoa que eu tinha terminado o relacionamento, comecei a ter um novo relacionamento com ela, achando que ia dar tudo certo novamente. Pelo contrário, a gente terminou. E quando a gente terminou pela segunda vez, eu me encontrei numa dependência emocional dela tão grande que eu comecei a usar maconha. Foi quando eu conheci a maconha. Eu tinha muitos amigos que já usavam e um dia com eles eu falei assim, pô, deixa eu experimentar isso aí. Eles falavam para mim assim, não, você não vai experimentar isso não. Isso não é para você. Eu falava, não, deixa eu experimentar, deixa eu aproveitar, eu quero tirar o que está dentro de mim aqui, eu quero tirar os pensamentos ruins. Então eu comecei a fumar maconha. Só que a maconha era uma válvula de escape, bispo. Eu achava que aquilo ia solucionar os meus problemas, quando na verdade não ia solucionar os meus problemas. Eu comecei a desenvolver mais depressão ainda.
ao ponto de querer tirar a própria vida. Vinham pensamentos ruins na cabeça, mas eu não alimentava eles. Vinha o pensamento de, pô, tira a sua vida. Vai ser melhor para você. Você vai acabar com esse sofrimento. Você não vai passar mais por isso que você está passando. Você vai achar a resposta que você quer achar do porquê que a sua mãe tinha saído de casa, do porquê que sua mãe te deixou. Só que eu não tinha a coragem de colocar aquilo em prática, bispo. Então, junto com os amigos, eles falaram assim pra mim, pô, eu acho que se você fazer uma tatuagem, você vai ficar um cara mais atraente, você vai ficar um cara mais bacana, você vai chamar mais a atenção das meninas. Então eu fui lá e fiz a primeira tatuagem, que é essa do braço direito. E depois, consequentemente, tive muitas meninas da mesma maneira, continuei me relacionando com muitas. Só que eu ainda voltei pra pessoa que eu tinha terminado. Então, quando eu estava com ela, bispo, era mil maravilhas. Às vezes eu estava longe, queria estar perto. Quando estava perto também, queria estar longe, não queria estar mais com ela. Então, chegou num momento onde a gente terminou pela 4ª vez seguida. E naquele momento eu me encontrei na depressão profunda, bicho. Eu não dormia, quem olhava para mim via os meus olhos tudo fundo, acordava de madrugada assustado, e eu queria tirar a dor da alma, e então eu procurei fazer mais outra tatuagem. Fiz a tatuagem do braço esquerdo, e eu queria colocar para fora a dor que tinha dentro de mim. Só que não ajudou, bispo. Eu continuei carregando um vazio muito grande na alma, e para mim nada tinha cor, nada tinha sentido, nada fazia sentido viver, não tinha mais o porquê estar ali. Então eu voltei com a pessoa novamente, bispo. Só que quando eu voltei com ela, ela já se encontrava num momento espiritual muito ruim. Ela tinha pensamentos ruins e ela tinha desejo de tirar a própria vida dela, bispo. E nesse desejo de tirar a própria vida dela, eu lembrei da igreja. Aí eu falei, eu conheço um lugar onde vai te ajudar. Então, se você quiser ir, a gente vai lá. Então a gente retornou até a igreja, um domingo à tarde para assistir a reunião das 6, e a gente pegou firme naquele dia, bispo, porque ela saiu bem. Então eu falei, você tá bem, né? Então acho que a gente pode continuar aqui. A gente veio no domingo, veio na quarta, depois veio na sexta, e assim foi indo sucessivamente, bispo. Mas a gente ainda não vinha no Força Jovem. Até que um dia, bispo, numa reunião de domingo, às 6 da tarde, eu fui para a reunião, não querendo ir para a reunião. E aí eu sentei no salão e ali Deus falou comigo. Deus me mostrou a minha vida resumidamente ali em 10 minutos. E eu entendi que naquele dia eu precisava entregar minha vida. Eu entendi que, na verdade, quem precisava de ajuda não era ela, e sim era o William. Então, depois daquilo, bispo, eu me arrependi dos meus pecados, me arrependi das escolhas ruins que eu tinha feito, me arrependi da vida estragada que eu tinha escolhido para mim, e eu me batizei nas águas. Comecei a ter uma nova vida. Então, bispo, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E para poder receber o Espírito Santo, eu precisava abrir mão do meu relacionamento. Então, chegou um dia onde o pastor me chamou de canto, ele falou assim, rapaz, eu preciso falar com você. Você consegue vir aqui domingo 9h30? Falei, bispo, falei pro pastor, né, bispo? Não consigo. Ele, por quê, rapaz? Falei, pastor, porque eu venho com ela, né? Só eu espero ela chegar do trabalho e venho com ela no horário que ela consegue. Aí o pastor falou pra mim, falou assim, rapaz, salvação individual. E eu saí com aquilo na cabeça, bispo. Falei, salvação individual. Tô buscando o Espírito Santo e eu preciso abrir mão disso. Eu fui no domingo pela manhã, 9h30. E durante a reunião, o pastor pregou sobre pessoas que eram dependentes de outras pessoas para tudo na vida. Então Deus falou comigo que o que eu precisava para receber o Espírito Santo era abrir mão do meu relacionamento. Então, relutei durante alguns dias com Deus, que eu não queria fazer isso, mas até que chegou o momento em que eu abri mão realmente do meu relacionamento, abri mão de tudo, bispo. E continuei a busca pelo Espírito Santo. Mas não foi o pastor que proibiu você de relacionamento. Não, senhor. Mas aquele relacionamento não estava sendo bom para você. Sim, senhor. Né? Quer dizer, estava afetando a sua própria vida espiritual. Sim, senhor. Eu me encontrava dividido, bispo. Ao ponto de, às vezes, durante a reunião, eu estava buscando ali, falando com Deus, mas ficava na minha cabeça, será que ela tá falando com Deus também? Será que ela tá fazendo o mesmo que eu? Então aquilo me atrapalhava. É aquilo que Jesus falou, né? Se os seus olhos seu olho te faz pecar, então corta e arranca fora, né? Quer dizer, não estava falando literalmente de pegar o olho e arrancar o olho, mas é aquilo que a gente gosta, que a gente usa, que está nos fazendo mal. Então a gente tem que se livrar daquilo ali. Pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma má amizade. Sim, senhor. Né? Às vezes até um trabalho.
Às vezes a pessoa tem um trabalho, um emprego, e claro, não estou falando que você para de trabalhar, não. Mas às vezes o emprego que a pessoa tem não é espiritualmente saudável, né? O ambiente onde a pessoa trabalha, as coisas com que ela lida, ali não faz bem para ela, para a vida espiritual. Então, a pessoa vai ter que abrir mão daquilo ali. E Deus vai abençoar, com certeza, com algo muito melhor, né? Então, são sacrifícios que a gente tem que fazer para zelar ou guardar a nossa salvação. Isso é carregar a cruz. A cruz que Jesus manda a gente carregar não é uma cruz física, né? Pegar um pedaço de madeira, não é isso não. São sacrifícios que a gente tem que fazer por ele, para guardar a nossa salvação. Então o relacionamento não estava te ajudando. Não estava me ajudando de maneira nenhuma, bispo. Então eu cheguei ao momento que eu terminei. E quando eu terminei, bispo, doeu. Mas eu falei, meu Deus, foi o que o Senhor me pediu. Então tá aqui, eu estou entregando para o Senhor o que o Senhor me pediu. E então eu comecei a buscar o Espírito Santo, bispo. E naquele momento já não tinha mais nada que atrapalhasse o Espírito Santo de vir. Eu comecei a jejuar, comecei a buscar de madrugada, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a estar mais frequente na igreja, comecei a fazer tudo que eu fazia para ela, eu comecei a fazer para Deus dobrado. E eu procurava chamar a atenção de Deus para que ele entendesse que eu tinha entregado para ele o que ele tinha me pedido. Então, no dia 18 de maio, teve a vigília, a Vitória. Agora eu não vou lembrar. Noite da Vitória? Isso. Teve a vigília, a Noite da Vitória. E naquele dia foi a minha primeira vigília do Força Jovem. E eu cheguei na vigília e estava ali curtindo, estava brincando, estava me divertindo, estava ali pulando. Prestei atenção no momento da palavra e eu lembro que o Senhor falou assim, aquele que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro e falei assim, agora é minha hora. Agora é a hora de eu ter a Noite da Vitória. Já teve tantas noites ruins, agora é a hora de ter a Noite da Vitória. Então eu fui até a frente do altar. E ali eu me derramei, bispo. Comecei a me esvaziar de tudo. Comecei a falar para Deus o porquê que eu queria ter o Espírito Santo, o porquê que eu queria ter uma vida com Deus. Mas eu lembro que parecia como se fosse só mais um dia. Era só como se estivesse sendo mais uma noite no momento. E eu lembro que o Senhor falou em cima do altar, o Senhor falou assim, esse jovem está te buscando de madrugada. Esse jovem ele está fazendo tudo. Esse rapaz ele está entregando tudo que ele tem. E eu peguei aquilo e falei assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo isso. Eu estou te buscando de madrugada. Eu estou mostrando para o Senhor que eu te quero. E eu cheguei a um momento que eu até cobrei. Eu falei assim, meu Deus, o Senhor pediu que eu te entregasse o meu relacionamento porque o Senhor ia descer sobre mim. Então agora é a hora do Senhor. E aí, no momento, estava até sem palavras, não tinha mais nada. E aí Deus falou comigo. Falou assim, rapaz, tudo que você procurou lá fora, tudo que você procurou em todos os lugares, todas as noites, em todas as pessoas, está aqui dentro de você agora. E aí eu lembro que naquele momento, bispo, eu só sabia sorrir. Eu lembro que eu voltei para o meu lugar até amassando o rosto, doía de tanto sorrir. E eu voltei leve, eu voltei tranquilo, eu voltei com a certeza que tinha Deus junto comigo, bispo. E aí tudo mudou, bispo. Que mudou? Isso aí faz quanto tempo? Faz um ano, bispo, deve fazer em volta de 1 ano e 5 meses, mais ou menos. O que mudou em você a partir daquele dia? Bispo, mudou tudo, bispo. Mudou principalmente pelo lado de dentro. Porque agora eu tenho paz, eu tenho alegria. Às vezes eu paro assim, eu tô sorrindo sozinho, eu falo, pô, obrigado, meu Deus, por tudo. E principalmente mudou dentro de casa. Ali foi aonde eu vi que realmente mudou mesmo. Hoje eu me dou bem com a minha madrasta, hoje eu olho para ela, peço bênção, dou um beijo na testa dela, falo que amo ela. Todos os dias quando eu chego em casa que eu vejo ela, que ela tá acordada ainda, vou lá, dou um abraço, procuro ter um momento com ela. Todas as coisas que eu não fiz quando eu estava no passado, eu procuro fazer hoje em dia com ela, procuro cuidar dela como mãe. Hoje eu chamo ela de mãe, inclusive a gente tem uma vida muito melhor. Quem te viu, quem te vê, né? Sim, senhor. O que o Espírito Santo faz, né? E é isso que a gente quer. Nós estamos no jejum de Daniel, né? Justamente para isso, para chamar a atenção de Deus. Estamos na fogueira santa do Getsemane, até o dia 31 de dezembro, nós estaremos subindo no altar, sacrificando as nossas vontades, nossos desejos, justamente para chamar a atenção de Deus. É isso que funciona, como foi o caso dele. Você viu que ele foi abrindo mão daquilo que Deus pedia, para o bem dele. Foi sacrificando. E o Espírito Santo veio. Então, sem o Espírito Santo, você nunca vai ser feliz de verdade. Nunca. É impossível. Eu sempre dou aquele exemplo. O Espírito Santo é aquela pecinha que só ela vai preencher o buraco da sua alma.
mais nada prende. Você pode tentar encaixar qualquer coisa ali, não vai caber. Só o Espírito Santo. E o melhor de tudo é que ele está disponível. Ele está disponível para você, está doido para vir sobre você. Mas é o seu tudo pelo tudo dele. O Espírito Santo é o tudo de Deus por nós. Você tem que dar o seu tudo também, a sua vida para ele. Então, se você quiser isso, a gente está aqui para te ajudar. Aliás, não perca, domingo agora, a tarde da juventude. Vamos estar encerrando o ano da juventude de uma forma especial aqui no Templo de Salomão, com a presença do Bispo Renato, às 14 horas em ponto. Então você é o nosso convidado, todos os jovens aqui de São Paulo, do Força Jovem, e você que é jovem, está nos assistindo agora e deseja participar. Talvez você diga, eu preciso ser do Força Jovem. Não, você precisa ser jovem. Você quer aprender, você quer ter uma tarde inesquecível para a sua vida espiritual. Nós vamos buscar Deus. Pode ter certeza que você vai sair daqui transformado. Aquela vigília, você saiu de lá uma nova pessoa. Se eu né? sair uma nova pessoa. E você pode sair dessa tarde especial, agora domingo, também uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Fica aí o convite para você. 14 horas, a tarde da juventude, encerrando 2025, o ano da juventude em alta. Todos jovens aqui de São Paulo, juntos, misturados com a gente aqui no Templo de Salomão. Tá bem? Para mais informações, entra lá no nosso site, forçajovemuniversal.com, segue a gente no Instagram, oficial FJU, tem o Eventos FJU também, para você saber o que está acontecendo, o que está vindo por aí. Então, você é o nosso convidado. Eles estão lá no Campo Limpo, nesse final de semana não, vão estar com a gente aqui. Sim. E a galera do Templo se reúne aqui na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, aos sábados, 16 horas. Mas nesse sábado, a gente não vai estar reunido aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Toda a galera aqui do Templo, a gente vai para a rua. Nós vamos atrás de jovens para chamá-los para vir no domingo. Nosso encontro jovem vai ser domingo. Todo mundo junto e misturado aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Obrigado, Júlia. Obrigado, William. Dá tchau para eles lá. Tchau, Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.